o estado de adormecimento momentâneo ou durante os desvios fugazes da atenção, tem-se, dessa forma, a sensação de que os fragmentos de imagens e ideias que apresentam uma continuidade aparente, mas dos quais nem sempre se tiver a consciência, atravessam o espírito. É um estado semelhante ao que se tem quando alguém se esforça por seguir uma palestra ou ler em voz alta entre o sono e a vigília. Desse estado mental devem ter se desenvolvido nossos estados mais coerentes. O estado de vigília implica a fixação da atenção sobre um único fio do confuso novelo do nosso pensamento. No caso de alguns indivíduos, essa fixação é impossível, enquanto que em outros é involuntária ou segue um fio que não deveria. Os sonhos apresentam outra particularidade que não atraiu suficientemente a atenção dos psicólogos, mas que desempenha importante papel do ponto de vista do fracionamento da personalidade. Refiro-me ao seu caráter dramático. Em primeiro lugar, nossos sonhos evoluem num meio ou num cenário que não inventamos, mas que encontramos pronto, esperando nossa entrada, por assim dizer. Em outros casos, nossos sonhos compreendem uma conversa durante o curso da qual aguardamos com impaciência e escutamos surpresos as réplicas de nosso interlocutor que, nesse caso, só pode representar outro segmento ou outro lado de nós mesmos. Esse desdobramento pode ser penoso ou agradável. Um sonho febril pode simular as confusões que caracterizam a loucura, ou o enfermo pode acreditar que é constituído por duas pessoas. Pode-se inclusive chegar a dizer que nos primeiros instantes do sonho desaparece a unidade superficial da consciência e o mundo dos sonhos nos dá uma representação mais exata do fracionamento ou da multiplicidade real que existe sob a aparente simplicidade que a clareza da consciência de vigília impõe à nossa vista mental. Por menos que se aceitem essas ideias, não se terá qualquer dificuldade em admitir que a passagem do sono comum ao sonambulismo, longe de constituir uma raridade isolada, é antes expressão da formação de um estado secundário, no qual as ideias adquiriram um certo grau de intensidade. Os estados de semivigília que nascem do sono apresentam, com efeito, todas as características que se desprendem de sua origem eminentemente subliminar. São menos coerentes que os estados secundários que se observam durante a vigília, porém mais ricos em faculdades supranormais. Esses estados foram muitas vezes observados em conexão com faculdades como a hiperestesia e a telepatia. O estudo dessas faculdades será objeto de capítulo à parte. Por enquanto só nos ocupamos de personalidades secundárias constituídas por elementos que se destacaram da personalidade total ou primitiva por seleção emocional. Vimos grupos especiais de sentimentos que adquiriam uma intensidade mórbida, a ponto de dominar toda a vida mental do sujeito, seja com acessos ou de modo contínuo, fazendo-o parecer uma pessoa mudada que, sem estar necessariamente louca, é totalmente diferente do que se apresenta na vida mental normal. Nos casos desse gênero, a emoção mórbida comunica, por assim dizer, à nova personalidade uma coloração particular característica, a exemplo das personificações dramáticas dos ciúmes, do terror, etc. Nos demais aspectos, a divisão entre a nova personalidade e o eu antigo não é muito profunda. As dissociações da memória, por exemplo, são raramente inacessíveis à sugestão hipnótica. O cisão não alcançou as profundezas do ser psíquico. Mas existem casos em que a causa da cisão é completamente arbitrária e nos quais a cisão em si é, por essa razão, muito profunda. Não se trata aqui de exageração mórbida de uma emoção, mas de toda uma porção da personalidade que, sem nenhuma determinação, sofreu um desenvolvimento independente do resto do ser psíquico. Voltando à nossa analogia física, já não se trata de uma calosidade, de um abscesso ou câncer, mas de um tumor formado às expensas de um fragmento de tecido embrionário que ficou excluído do processo de desenvolvimento geral do organismo.
As personalidades secundárias desta última categoria nascem com mais frequência de um acesso de sonambulismo que, ao invés de transformar-se novamente em sonho, se repete e se consolida até dar lugar a um encadeamento de recordações que lhes são próprios e que alternam com o encadeamento primitivo. Essas personalidades secundárias constituem manifestamente uma degeneração do estado primitivo, mesmo quando certos indícios de faculdades supranormais possam ser discernidas no seu restrito campo psíquico. Os estados pós-epiléticos são estados secundários meramente degenerativos. Apresentam analogias com todos os estados secundários que descrevemos. Primeiro, parecem ser o estado normal com a única diferença de que os atos que os caracterizam carecem de fim racional e que neles talvez se possa constatar uma volta aos costumes e às ideias de uma fase anterior da história do sujeito. Parecem-se igualmente a determinados estados hipnóticos e lembram essas personalidades fictícias que se produzem através da escrita automática. Parecem-se ainda esses estados em que uma ideia fixa aparecida de repente, e triunfando sobre o restante, poderia levar o sujeito aos mais nefandos crimes, que, em estado normal, o aterrariam. Não pode haver exemplo melhor de funcionamento não reprimido, que escapa ao domínio secreto dos centros superiores, que, embora ativos durante o sono hipnótico, estão aqui não só num estado de fadiga psicológica, mas também de esgotamento fisiológico. Existem, sem dúvida, casos em que o estado secundário, longe de ser uma expressão de degenerescência, aparece antes como superior ao estado primitivo, de modo que nos perguntamos, com espanto, como o mesmo homem pôde ser o que era antes, ou converter-se subitamente em outra coisa tão diferente ao que era. É uma verdadeira mudança caleidoscópica e ninguém saberia dizer por que este não aquele arranjo das peças deve ter prioridade. Exemplo disso é o caso de Félida X, observado pelo Dr. Asan, 22, bem como de Marie Reynolds, observado pelo Dr. Weir Mitchell. Assistia-se, neste último, a uma transformação completa e notável do caráter, a despreocupação infantil do estado secundário, modificando completamente as preocupações tristes e sombrias do estado primitivo. Temos então um exemplo muito instrutivo da diferença que existe entre as mudanças alotrópicas ou reconstruções do caráter e o mero predomínio de um fator mórbido característico dos indivíduos histéricos ou que padecem de uma ideia fixa. Esses dois estados apresentavam, além disso, no caso de Marie Reynolds, uma tendência aparente a fundir-se e a produzir um terceiro estado, superior aos precedentes. No caso de Louis Vivet temos um exemplo notável de dissociações dependentes de relações temporais, de épocas especiais de sua vida, as quais se ordenavam ao doente que se transportasse. E essa transposição se opera de um modo muito profundo. Entre as diversas condições de seu organismo, todas, ou quase todas, mórbidas, como consequência de uma grave lesão central, cada uma delas pode ser vivida novamente e toda a gama dessas mutações atravessa o seu sistema nervoso com a facilidade e a rapidez das imagens cinematográficas. Louis Vivet produzia, dessa forma, um número e uma variedade de fases de sua personalidade, quer espontaneamente, quer como consequência de diversas experiências, com a ajuda da metaloterapia, executadas pelos médicos que o atenderam. Essas experiências produziam curiosas variações na sua paralisia histérica e, ao mesmo tempo, regressões aos diferentes períodos de sua vida, provavelmente relacionadas com formas particulares de paralisia. E não só os estados mentais, passados e esquecidos, voltavam à memória ao mesmo tempo que as impressões físicas dessas variações, senão que, quando um estado mental passado e esquecido era sugerido ao paciente como se fosse o seu estado atual e presente, ele acreditava na sugestão e experimentava seguir as impressões físicas correspondentes. Deve-se notar que quando realizaram as primeiras experiências de metaloterapia,
Os experimentadores desconheciam a história de seu paciente. Aos poucos foram conhecendo-a e, através de cuidadosa comparação entre as lembranças passadas e presentes, concluíram que as diferentes fases encarnadas foram tomadas da história de sua própria vida. Vou citar por extenso o seguinte caso publicado pelo Dr. Osgood Mason, num ensaio intitulado Double Personalité, Ces rapports avec l'hypnotisme et la lucidité, que apareceu no Journal of American Medical Association a 30 de novembro de 1895. Almazé era uma rapariga muito sadia e inteligente, de caráter sólido e atraente, com enorme espírito de iniciativa em tudo o que empreendia: estudos, esporte, relações sociais. Como consequência de um esgotamento intelectual e de indisposição mal cuidada, viu sua saúde fortemente abalada e, após 2 anos de grandes sofrimentos, uma segunda personalidade fez brusca aparição. Numa linguagem semi-infantil, quase índia, anunciava-se a personalidade número 2 sublinhado, vinda para aliviar os sofrimentos da primitiva, número sublinhado 1 sublinhado. Mas o estado da número sublinhado 1 sublinhando era, naquele momento, deveras deplorável: dores, debilidade, síncopes esparsas, insônia, estomatite mercurial, originada dos medicamentos que tornavam impossível sua alimentação. A número sublinhado 2 sublinhado era alegre e meiga, conversava com finura e graça, conservava sempre a sua consciência, alimentando-se bem e abundantemente, em proveito, segundo dizia, da número sublinhado 1 sublinhado. A conversa refinada e interessante que tinha não fazia suspeitar, em nada, os conhecimentos adquiridos pela primeira personalidade. Manifestava uma inteligência supranormal a respeito dos acontecimentos que se passavam ao seu redor. Nessa época comecei a acompanhar o caso e não o perdi de vista durante 6 anos consecutivos. 4 anos depois da aparição da segunda personalidade surgia uma terceira que se anunciou como rapaz. Completamente diferente das outras duas, tomou o lugar da número sublinhado 2 e conservou-o durante 4 anos. Todas essas personalidades, ainda que absolutamente distintas e caracterizadas, eram muito agradáveis, cada qual no seu gênero, e a de número 2 sublinhado em particular é ainda a alegria de seus amigos, sempre que aparece e tem oportunidade de estar junto a ela. Essa personalidade surge sempre nos momentos de extrema fadiga, de sedação mental, de prostração. Então sobrevém e às vezes persiste durante alguns dias. O eu original afirma sempre sua superioridade, pois os demais não estão lá senão no seu interesse e vantagem. A personalidade número sublinhado 1 sublinhando desconhece qualquer das outras duas, mas, sem dúvida, as conhece bem, especialmente a de número sublinhado 2 sublinhado, pelos relatos dos demais e pelas cartas que recebe dela. E a de número sublinhado admira as sutis mensagens espirituais e frequentemente instrutivas que lhe trazem essas cartas ou relatos dos amigos. E o Dr. Mason acrescenta: existem 3 casos, o acima citado, outro de uma de suas doentes e o de Félida X, nos quais uma segunda personalidade, perfeitamente sadia, equilibrada, em harmonia completa com o meio, vem à superfície e assume o controle absoluto da organização física por longo período. Durante o funcionamento desta segunda personalidade, o eu primitivo ou original é suprimido totalmente e se produz por isso uma espécie de lacuna no tempo. Em nenhum dos casos descritos, o eu primitivo tinha consciência da segunda personalidade, a não ser pelos relatos de outros ou pelas cartas do segundo eu, deixadas num lugar onde o eu primitivo podia encontrá-las ao readquirir a consciência. A segunda personalidade tinha em todo caso conhecimento do eu primitivo, que considerava, porém, como uma pessoa estranha.
nos casos de Félida X e de Alma Z. O aparecimento da segunda personalidade era seguido de uma rápida e marcante melhora do estado físico. De quanto acabamos de expor neste capítulo resulta que a personalidade humana constitui um complexo muito mais modificável do que se reconhece em geral, complexo que foi, por outro lado, tratado até agora de uma forma grosseira e empírica. Cada fase, cada procedimento de desintegração sugere uma fase e um procedimento correspondente de integração. Dois pontos ressaltam particularmente deste capítulo. Primeiro, a aparição de um rudimento de faculdade supranormal de ementar, de algo que provavelmente não tem utilidade para nós, mas que indica a existência, sob o nível de nossa consciência, de uma reserva de faculdades latentes, insuspeitáveis. Em segundo lugar, que, sempre que foi possível apelar, com a ajuda da sugestão hipnótica, às camadas profundas de nossa personalidade, esse apelo raras vezes ficou sem resposta. E cada um dos casos observados proporcionava um ensino novo, que nos permitia aperfeiçoar os meios empregados, tendo em vista o restabelecimento da personalidade. Essas perturbações da personalidade não são para nós o que foram para a geração precedente, isto é, simples milagres nos quais os céticos, segundo a moda antiga, têm o direito de não crer. Pelo contrário, começa-se a considerá-los como problemas de psicopatologia do mais alto interesse, cada um dos quais nos dá uma visão da estrutura íntima do homem. 3. O gênio. O dogma da perfectibilidade humana engendrou muito entusiasmo e sugeriu numerosos projetos de sociedades utópicas que postulavam, para os homens e as mulheres do futuro, um acréscimo indefinido de saúde e de vigor físico e moral. É verdade que, de uma forma geral, a seleção natural, a seleção sexual e os progressos da ciência contribuíram em muito para aperfeiçoamentos desse gênero. Mas é também verdade que essas tendências, em comparação com os nossos desejos e aspirações, são lentas e incertas. E poderemos supor que o progresso aparente de nossa espécie seja um produto da melhora de nosso meio material através das nossas conquistas científicas e não um aperfeiçoamento real do caráter e das faculdades do homem durante o decorrer do período histórico. Mas como não temos nenhuma possibilidade de saber até que ponto chega, para uma espécie determinada, a virtualidade interna do aperfeiçoamento, os pessimistas poderiam afirmar, com alguma aparência de razão, que a espécie humana já atingiu o limite de sua evolução. É possível a domesticação de algumas espécies de animais selvagens, e talvez de algumas tribos de homens selvagens, sem deter ao mesmo tempo a sua potência de reprodução. Também naqueles animais que são mais fáceis de domesticar e que se prestam mais à mestiçagem com variedades já domesticadas, como a pomba, é impossível levar o desenvolvimento de certos órgãos para além de certos limites, sem determinar uma fragilidade de constituição que provocará, mais tarde, a extinção da espécie. Certas conhecidas diatribes foram inspiradas por temores desse gênero. Max Nordau, por exemplo, escreveu uma obra para protestar contra a estafa e o esgotamento nervoso de nossa época. Reduzindo essa vaga discussão a exemplos concretos, Lombroso e outros antropólogos analisaram o homem de gênio e chegaram à conclusão de que o gênio não representa o ponto mais alto da espécie, sendo apenas, pelo contrário, uma manifestação anormal, uma aberração semelhante à do criminoso ou do psicopata, que os homens de gênio sofrem falta de equilíbrio e apresentam uma organização incompleta, com desenvolvimento exagerado de uma parte de sua natureza que, dependendo da ocasião, pode ser útil ou daninha para os outros. Para mim o gênio é, pelo contrário, uma potência que permite, aos que o possuem, utilizar em medida maior que o resto dos mortais suas faculdades inatas e submeter os resultados do processo mental subliminar à corrente supraliminar do pensamento. A inspiração genial é, para mim, apenas um aparecimento, no domínio das ideias conscientes,
de outras ideias em cuja elaboração a consciência não participou, mas que se formaram sozinhas, isto é, independentemente da vontade, nas regiões profundas de nosso ser. Não há ali nenhum desvio do estado normal, ou pelo menos nenhuma anomalia, nenhuma expressão de degenerescência, mas um aperfeiçoamento do estado normal, um estado supranormal, uma fase nova, superior, que se manifesta no decurso da evolução. Não se pense, por isso, que estou afirmando a superioridade intrínseca do subliminar sobre o supraliminar. O que eu quero dizer é que o homem de gênio constitui o tipo acabado do homem normal pela sua possibilidade de utilizar mais elementos de sua personalidade do que as pessoas comuns. A distinção entre o subliminar e o supraliminar é, portanto, puramente psicológica e visa a descoberta das relações existentes entre duas categorias de percepções e de faculdades humanas. Acreditamos apenas que o que se processa por baixo do limiar da consciência e fora dos limites da porção de nosso campo de consciência adaptado às necessidades da vida ordinária é, ao mesmo tempo, mais extenso e complexo do que aquilo que se contém nos referidos limites. Achamos em um dos extremos da escala subliminar os sonhos, um produto subliminar normal, porém menos útil do que qualquer produto supraliminar. Na outra extremidade achamos os conhecimentos mais raros e preciosos que nos proporcionam a telepatia, a telestesia, o êxtase. Entre esses dois pontos extremos encontramos uma multidão de produtos intermediários cuja origem é a mesma, mas de importância eminentemente variável. Hoje distinguimos, na região supraliminar, os centros superiores que presidem aos nossos pensamentos mais complexos e à nossa vontade, os centros intermediários, cuja atividade determina o movimento dos músculos voluntários, e finalmente os centros inferiores, que, na minha opinião, são puramente subliminares, dos quais dependem nossas funções automáticas, como a respiração e a circulação, que se realizam fora da consciência, mas que são indispensáveis à vida. É relativamente fácil saber se certo ato foi determinado pelos centros superiores ou se foi realizado fora do controle destes centros, devido apenas à atividade dos centros intermediários. Assim sendo, a palavra e a escrita ordinárias dependem dos centros superiores. Mas quando esses centros ficam esgotados em consequência de uma descarga epiléptica de energia nervosa, os centros intermediários funcionam sem controle e determinam os movimentos convulsivos dos braços e das pernas, característicos do ataque. E quando também os centros intermediários ficam esgotados, os centros inferiores funcionam sozinhos e o doente entra em estado de coma, embora continue respirando regularmente. No domínio subliminar assistimos a uma subdivisão semelhante. Parece-nos, realmente, que nossas percepções e faculdades subliminares convergem para um único fim, que formam um verdadeiro eu coordenado em alguma harmoniosa inspiração genial ou em alguma transformação profunda e razoável, como o sono hipnótico ou na realização paranormal de alguma visão clarividente. Ou, finalmente, em uma projeção de toda a personalidade num mundo espiritual. Os elementos subliminares que entram em jogo nos casos deste gênero correspondem aos centros superiores da vida supraliminar. Mas esse grau de clareza e de coesão não pode durar muito tempo. As faculdades e percepções subliminares agem, frequentemente, de maneira menos coerente e coordenada. Na maioria dos casos nos encontramos na presença de produtos que, embora apresentando indícios de uma faculdade fora do nosso alcance, não parecem menos acidentais e irracionais do que as convulsões dos braços e das pernas nos ataques epilépticos. Trata-se da série de fenômenos que designamos pelo nome de sonhos e que podemos considerar dependentes dos centros intermediários do eu subliminar. Quando esses centros intermediários subliminares, que escapam ao controle dos centros superiores, manifestam sua atividade no homem de gênio, já não provocam o surgimento da obra-prima, mas de uma obra estranha, atormentada,
Não a Madonna Sistina, mas a visão da cabeça guilhotinada de Wiertz. Avançando mais ainda, chegaremos a esses estados hipnóticos em que as pessoas aspiram deleitadas o cheiro do amoníaco e comem com prazer velas de sebo, ou aos movimentos automáticos confusos e incoerentes que são atribuídos à inspiração do diabo, e assim até que os centros intermediários ficam também esgotados e são visíveis apenas as manifestações psíquicas ainda compatíveis com a circulação cerebral, como no ataque de epilepsia, quando a falta de coordenação dos movimentos das pernas provoca, com o esgotamento dos centros intermediários, a respiração estertorosa do estado de coma. É esse o paralelismo aparente que existe entre nossa região supraliminar e a região subliminar. Nós homens, clausi tenebris et carcere caeco, podemos alargar ou limitar nossa visão da realidade das coisas. Na mania e na epilepsia perdemos o controle dos centros supraliminares superiores, dos quais depende a nossa vida racional terrestre. Mas no automatismo, no êxtase ou nos estados semelhantes desviamos para a nossa vida supraliminar uma parte da corrente subliminar. Quando os centros subliminares que influem em nosso estado de vigília pertencem ao nível intermediário, fazem nascer em nós apenas o erro e a confusão. Quando, inversamente, eles fazem parte do nível superior, são capazes de revelar-nos verdades insuspeitas. A obra em cuja elaboração participam esses elementos subliminares constitui precisamente o que se chama obra genial. Essa obra deve preencher duas condições. Deve implicar qualquer coisa de original, de espontâneo, não aprendido, inesperado, e deve despertar também a admiração da humanidade. Mas, psicologicamente falando, enquanto a primeira dessas duas condições supõe um fato real, a segunda é puramente acidental. O que o poeta sente ao escrever um poema constitui um fato psicológico de sua história. O que seus amigos sentem lendo o mesmo poema pode constituir um fato psicológico da história deles. Mas isso não altera absolutamente o esforço criador do poeta, que continua sendo o que foi, embora ninguém, excluindo ele, tenha lido o seu poema. Repito, como psicólogos, devemos basear nossa definição do gênio em um critério estritamente psicológico e não nos sinais exteriores que nos guiam como artistas ou literatos e que apenas exprimem o grau de prazer que nos proporciona uma outra obra. O artista falará do gênio artístico de Rafael, não o de Haydn, do gênio dramático de Corneille, não do de Voltaire. Mas a autobiografia de Haydn, de uma intensidade trágica que acabou no suicídio, mostra que as figuras contorcidas de sua ressurreição de Lázaro lhe apareceram com intenso sentimento de uma inspiração direta. Voltaire, em certa oportunidade, escrevia ao presidente Hinault sobre a sua ilegível tragédia Catilina. Seria completamente absurdo classificar a ressurreição de Lázaro na mesma categoria artística da Madonna Sistina. Mas essas duas obras pertencem incontestavelmente à mesma categoria psicológica. Não obstante a diferença de gênero, os dois pintores experimentaram o mesmo processo interior, a mesma invasão de seu ser por uma corrente subliminar, essa concentração mental que atrai a consciência imediata produtos e elementos ocultos até então no fundo do eu. Falamos até aqui de faculdades paranormais. Antes de começar a análise, não seria inútil estabelecer o sentido exato das palavras norma e normal aplicadas ao homem. Na linguagem comum, a palavra normal significa duas coisas, frequentemente bem diferenciadas: conformidade com um modelo, posição intermediária entre dois extremos. Com frequência, esta posição intermediária constitui precisamente a conformidade com seu modelo, como quando se diz que um gás apresenta uma densidade normal. Mas quando se trata de organismos vivos, entra em jogo um novo fator. Vida significa mudança. Todo organismo vivo muda. Cada geração é diferente da anterior. Atribuir uma norma fixa a uma espécie que está em estado de constante mudança é como atirar num pássaro voando.
Em nenhum momento o estado intermediário corresponde ao modelo ideal. A última fase da evolução atualmente realizada terá tendência, se o meio permanecer estável, de converter-se no estado intermediário do futuro. A evolução humana não é tão simples nem tão aparente quanto a evolução de uma espécie de pombas. Mas seria ousado afirmar que ela não é mais rápida do que a que sofrem os animais domésticos. Apenas 100 gerações nos separam do começo da história. 100 gerações separam também o vencedor moderno do Derby do Corcel de Gustavo Adolfo, e certas espécies de micróbios atravessam em apenas um mês o mesmo número de gerações. Do ponto de vista físico, as mudanças sofridas pelo homem são menos acentuadas que as sofridas pelo cavalo, provavelmente porque o homem não foi educado para o mesmo fim, nem com as mesmas intenções, mas, levando em conta o poder de adaptação ao meio, o homem descreveu nesses 30 séculos uma curva de evolução infinitamente mais vasta do que qualquer espécie cavalar desde o hipos. Se formos até as origens primitivas, vemos que os antepassados do homem variaram muito mais do que os dos animais, pois percorreram no mesmo lapso de tempo um trajeto muito mais longo. Variaram ainda em direções mais numerosas e integraram em maior número as infinitas faculdades que se achavam latentes em um punhado de matéria. Entre todas as criaturas, foi o homem que fez os maiores progressos, tanto do ponto de vista da diferenciação quanto da integração, depois de haver ativado o maior número de faculdades que o germe primitivo virtualmente encerrava. Estabeleceu sobre elas um domínio central dos mais severos. O processo continua sempre. Essa evolução só pode continuar no sentido de uma extensão e uma intensidade maiores. E eu afirmo que o homem de gênio é quem está mais perto desse ideal. Sabemos que o espectro solar não apresenta apenas uma banda contínua de luz colorida. Ele encerra também algumas linhas escuras, mais numerosas, nos espectros das outras estrelas. O mesmo acontece no espectro da consciência humana, cuja claridade está interrompida por linhas opacas e escuras, sendo que até nos melhores exemplares de nossa espécie sua claridade é opaca e desigual. O que caracteriza o gênio é que neles elementos subliminares aumentam a intensidade do espectro da consciência e projetam um pouco de luz sobre suas partes obscuras. Mas é possível, ao mesmo tempo, colocar na mesma categoria do gênio certos automatismos motores e sensoriais que, à primeira vista, parecem não estar relacionados com ele. O gênio representa uma seleção restrita entre uma multidão de outros fenômenos semelhantes, dentre os numerosos elementos subliminares que emergem nos limites do espectro da consciência ou fora de tais limites. Examinaremos mais tarde os casos de automatismo motor e sensorial e veremos que não existe uma percepção que não seja capaz de emergir das capas inferiores da consciência, sob uma forma muito intensificada, com a mesma rapidez de impressão e de ação que as inspirações mais altas do gênio. Veremos, por exemplo, que o homem pode ter uma inspiração como a que teve Virgílio, da segunda metade de um exâmetro difícil. Ao fim de algum tempo o público das grandes cidades teve frequentemente ocasião de se divertir e de ser surpreendido pelo que se chama de jovens calculadores, os prodígios aritméticos, jovens geralmente capazes de resolver mentalmente quase instantaneamente problemas que a maior parte de nós teria que resolver com o lápis na mão e durante um tempo muito maior, sem estar sempre seguros de acertar. A vantagem especial que apresenta o estudo desses prodígios é que neles a impressão subjetiva coincide quase exatamente com o resultado objetivo. O calculador subliminar sente que o resultado é exato, e com efeito é, o que nem sempre sucede com as verdadeiras inspirações do gênio. Um psicólogo americano e um francês reuniram algumas explicações dadas por esses prodígios no seu método de trabalho. Mas o resultado foi muito pequeno, ainda que os dados que possuímos bastem para demonstrar que, na realidade,
O trabalho havia começado por ser subliminar e o esforço consciente ou supraliminar está completo e absolutamente ausente ou não entrava em jogo, até que a capacidade em questão houvesse sofrido um prolongado exercício, até o ponto de facilitar as comunicações entre as duas camadas. O prodígio, ao chegar à idade adulta e ao reconhecer os artifícios aritméticos a que recorrera inconscientemente quando jovem, assemelha-se a um sujeito hipnotizável exercitado através da sugestão para lembrar durante a vigília os acontecimentos que tiveram lugar durante o sono hipnótico. Sob todos os pontos de vista é possível a comparação. Achamos que o dom de cálculo se parece às outras manifestações da faculdade subliminar, mais que os resultados de um esforço francamente supraliminar com uma faculdade de análise lógica. Em primeiro lugar, essa capacidade, apesar de seu aparente relacionamento com a aptidão genérica pelas matemáticas, observa-se indiferentemente, quer entre as pessoas que não possuem dotes matemáticos e que, inclusive, não são inteligentes, quer entre os verdadeiros matemáticos. Em segundo lugar, manifesta-se com maior intensidade durante a infância e com os anos atenua-se, até desaparecer totalmente, assemelhando-se nisto à capacidade visionária em geral, a de evocar as visões alucinatórias em particular, cujas faculdades, de acordo com os resultados de Galton e os nossos, são mais frequentes durante a infância e a juventude do que na idade adulta. Devemos ainda notar que quando o dom de cálculo desaparece logo, é capaz de não deixar qualquer vestígio na memória do sujeito. E mesmo quando, após ter persistido durante muito tempo num espírito capaz de reflexão, esse dom acaba por ser, digamos assim, adotado pela consciência supraliminar, e ainda suscetível de se manifestar através de verdadeiros relâmpagos de inspiração, quando a resposta se apresenta à mente sem qualquer percepção dos estados intermediários. Reforçando as proposições que acabamos de expor, apresentamos o seguinte quadro, publicado por Scripture. No quadro acima, de 13 nomes, temos 2 homens de inteligência transcendente e outros 3 dotados de aptidões superiores. Sobre o dom de Gauss e de Ampère possuímos alguns xistes encantadores. Após ter se manifestado numa idade em que não poderia, ainda, ser questão de esforço mental supraliminar, parece ter desaparecido logo na corrente geral de seu gênio. No caso de Bider, o dom persistiu durante toda a via, mas debilitando-se com a idade. Num ensaio publicado no volume 15 dos Proceedings of the Institute of Civil Engineers, ele dá aos calculadores certos conselhos práticos e demonstra que as operações de cálculo mental só são possíveis graças a uma singular facilidade de comunicação entre as diversas camadas mentais. Sempre, explicou, que me convidavam a recorrer às reservas de meu espírito. Estas pareciam vir à tona com a rapidez de um relâmpago. E no volume 103 da mesma coleção, W. Pauli, ao descrever a forma pela qual Bider podia determinar o logaritmo de um números, composto de 7 a 8 algarismos, descreve, possuía uma capacidade quase milagrosa de encontrar, por assim dizer, intuitivamente, os fatores cuja multiplicação dava um número tão avantajado. Assim aqui, no número 17.861, achava instantaneamente ser o resultado da multiplicação de 337 por 53. Não sabia, segundo declarava, explicar como fazia, era nele um instinto quase natural. No que diz respeito ao arcebispo Atelier, recorro à Scripture, que nos informa o seguinte. Minha capacidade de cálculo apresentava certa particularidade. Manifestou-se entre os 5 e 6 anos e continuou por 3 anos. Fazia mentalmente as mais complicadas somas e com maior rapidez do que aqueles que as faziam no papel. E nunca foi provado qualquer erro nas minhas operações. À idade em que comecei a ir à escola minha capacidade de calcular desaparecera e desde então fiquei deveras deficiente em matemáticas.
O caso do professor Safford é ainda mais notável. Possuidor de verdadeira aptidão para matemática, atualmente professor de astronomia, é capaz, como qualquer um, de cálculo mental, enquanto que aos 10 anos fazia de memória, e sem errar nunca, multiplicações cujo resultado era composto de 36 algarismos. Van R. de Utica, de Scripture, de acordo com informações de Galtraço, apresentava, aos 6 anos, uma extraordinária capacidade de cálculo mental, que desapareceu completamente passados 2 anos. Não tinha a menor noção sobre a maneira pela qual realizava suas operações mentais. Entre os prodígios inteligentes, ou que não receberam qualquer instrução, somente Daisy parece ter conservado sua capacidade durante toda a vida. Coburn e Mondeux, e talvez Prolongel e Mangiamelli, perderam-na uma vez saídos da infância. Ainda que não tenhamos qualquer dado sobre a forma pela qual os prodígios desta última categoria executavam suas operações mentais, temos razões para supor que a separação entre a corrente supraliminar e a camada subliminar do pensamento devia ser perfeita. Buxton resolvia seus problemas enquanto falava sobre assuntos totalmente estranhos à questão de que se ocupava. A focalização e a clareza da visão interna parecem, com efeito, constituir as únicas condições necessárias ao funcionamento dessa capacidade, e o controle supraliminar nada mais é que uma condição totalmente acessória. Em determinados casos a atividade subliminar mostra-se deveras intensa e engenhosa. Assim, Mangiamelli, filho de pastor siciliano, que não recebera qualquer instrução, aos 10 anos e 4 meses foi apresentado por Arago à Academia de Ciências, encontrando em menos de um minuto a raiz cúbica do número 3. 496.416, e em tempo equivalente o resultado das duas equações. x2 sobrescrito mais 5x2 sobrescrito, 42x, 40 igual 0 e x5, 4x. 16.799 igual 0. No que diz respeito à constituição física e ao estado orgânico dos prodígios citados, sabemos só que Coburn possuía dedos supernumerários e que Mondeux era histérico. Quanto aos demais, parecem ter permanecido imunes a qualquer tara física ou nervosa. Nada nos autoriza a considerar a existência dessa capacidade subliminar como um sinal de dissociação dos elementos psíquicos. Essa existência de uma capacidade subliminar superposta à atividade supraliminar não poderia ser considerada como um sinal de integração, característico de uma individualidade mais completa, e não seria devida ao funcionamento inusitado do hemisfério cerebral direito, geralmente pouco ou quase inativo. Nestes casos os indivíduos dotados da capacidade para o cálculo mental deveriam apresentar-se ambidestros. Mas das informações recolhidas por nós sobre isto resulta que só 2 deles demonstravam uma capacidade destrocerebral um pouco mais pronunciada do que entre o comum dos homens. Antes de estudar o papel que corresponde à atividade subliminar no funcionamento da nossos sentidos altamente diferenciados da vista e do ouvido, vejamos até que ponto as percepções menos diferenciadas, aparecidas no transcurso do tempo pela sensação do peso ou pela resistência muscular, são suscetíveis de sofrer uma intensificação da atividade subliminar. As sensações desta categoria constituem os elementos mais profundos de nossa existência orgânica e o sentido do tempo, em particular, apresenta-se em muitos lugares como uma faculdade eminentemente subliminar. Possuímos muitos testemunhos demonstrando que esse sentido é muito mais exato durante o sono do que durante a vigília nos sujeitos hipnotizados, do que durante o sono normal. As observações de sonambulismo espontâneo estão repletas de fatos em que as ordens dadas pelo sujeito a si mesmo foram executadas, talvez em virtude da autossugestão, na hora precisa, fixada de antemão, sem auxílio de relógio. Esse conhecimento oculto pode, inclusive, tomar a forma de uma imagem de sonho,
como no caso publicado pelo professor Roger, de Harvard, no qual um sujeito via em sonhos um enorme relógio brilhante, cujos ponteiros marcavam as 2h20 que, ao despertar, logo a seguir, constatou que eram, de fato, 2h20. Passando às produções subliminares de tipo visual, apraz-me poder citar a seguinte passagem, onde encontro uma confirmação de minha teoria, da lavra de um dos mais lúcidos pensadores da geração precedente. Esta passagem é citada de um artigo sobre a visão sensorial, publicado por Sir Herschel no seu familiar Lectures on Scientific Subjects, 1816. Sir John descreve algumas experiências pessoais que consistiam na produção involuntária de impressões visuais cuja regularidade geométrica constituía o caráter principal em circunstâncias que tornavam absolutamente inútil qualquer explicação tirada da possível regularidade da estrutura da retina e dos nervos ópticos. 2 vezes essas figuras apareceram no estado de vigília, em pleno dia, sem que sua aparição tenha sido seguida pela menor indisposição. Frequentemente apresentavam-se na semi-obscuridade, mas sempre durante a vigília. Da mesma forma apresentaram-se 2 vezes também, quando o paciente estava sob os efeitos do clorofórmio, mas, diz, tinha a consciência de estar acordado e na plena posse de meu espírito, ainda que totalmente insensível ao que se passava. Qual era a natureza desses espectros geométricos, como e em que parte do organismo corpóreo ou mental nasceram? Na certa, não se tratava de sonhos. O espírito, longe de adormecer, estava ativo e consciente na direção de seus pensamentos, mas as figuras em causa impunham-se à sua atenção e arrastavam a corrente das ideias numa direção que ela não tomara sozinha. Se é verdade que o conceito de uma figura geométrica regular implica o exercício do pensamento e da inteligência, pareceria, no caso que cito, que alguém se encontra quase na presença de um pensamento, de uma inteligência que funciona em nós, mas é diferente da nossa personalidade. E Sir John expõe a opinião de que essas figuras complexas, que invadem o espírito desta forma arbitrária e aparente, lançam alguma luz sobre o princípio sugestivo que atua de maneira determinante e decisiva sobre a nossa vontade, quando esta passa a ação. É, a meu ver, sumamente interessante considerar os casos em que, num fato tão abstrato, tão desprovido de qualquer elemento moral ou emocional, como a produção de figuras geométricas, possamos captar esse princípio em seu pleno desenvolvimento. Na minha maneira pessoal de encarar, não posso deixar de admirar a sagacidade de que dá mostras o grande pensador, apesar do número escasso de observações de que dispunha. Não parece ter captado as relações existentes entre essas alucinações esquemáticas, para usar a expressão do professor Lard, trintei as figuras ilusórias de homens ou de animais que enxergamos, quer no gozo de perfeita saúde, quer durante a doença. Mas a sua conclusão me parece irrefutável. Achamo-nos na presença de um pensamento, de uma inteligência que funciona em nós, mas é diferente da nossa personalidade. Considero-o, com prazer, como o primeiro partidário da teoria que o sustento, independentemente, baseando-me em fatos e observações infinitamente mais numerosos. Um jovem médico francês consignou num livro os resultados de uma pesquisa direta, com diversos de seus ilustres compatriotas, sobre os seus métodos de trabalho mental. Citarei algumas das respostas que recebeu, iniciando pela de Sully Prudhomme, psicólogo e poeta, que fala da clareza subconsciente de uma cadeia de raciocínios abstratos. Às vezes aconteceu-me captar subitamente uma demonstração geométrica que me apresentaram um ano antes, e isto sem o menor esforço de atenção. Dir-se-ia que os conceitos arraigados no espírito por minhas leituras amadureceram espontaneamente, fazendo nascer, da mesma forma, as provas eficazes a seu favor. Pode-se antepor essa resposta o aforisma seguinte, de Arago:
Ao invés de insistir na compreensão imediata de uma proposição, admito, provisoriamente, que é verdadeira. No dia seguinte espanto-me ao compreender perfeitamente o que no dia anterior me parecer obscuro. Condillac conta também que muitas vezes acordou com uma obra já elaborada em sua mente que não existia na noite anterior. Até 32 poeta, conta por sua vez ao Dr. Chabanèche que frequentemente adormecia com uma estrofe por terminar e no dia seguinte a encontrava terminada. E Vincent Indy, compositor, diz que com frequência percebia, durante a vigília, o brilho efêmero de um efeito musical que, como a lembrança de um sonho, só pode ser retido através de absoluta e imediata concentração do espírito. Alfred de Musset escreve: não se trabalha, escuta-se, é como se um desconhecido falasse ao ouvido. Remy de Gourmont: meus conceitos invadem minha consciência com a rapidez de um relâmpago ou o voo de um pássaro. Lamartine diz: não sou eu quem pensa, são minhas ideias que pensam por mim. M.S. escreve: ao escrever esses dramas, parecia assistir como espectador à sua representação, olhava o que se passava em cena com a espera impaciente do que se seguiria. E ao mesmo tempo sentia que tudo isso vinha do âmago de meu ser. Saint-Saëns só tinha de escutar, como Sócrates escutava o seu demônio. E Ribot, resumindo determinado número de casos semelhantes, diz: o inconsciente é o produtor do que vulgarmente se chama inspiração. Esse estado é um fato positivo que apresenta caracteres físicos e psíquicos próprios. Antes de tudo, é pessoal e involuntário, age como um instinto, quando e como quer. Pode ser solicitado, mas não suporta pressões. Nem a reflexão, nem a vontade podem substituí-lo na criação original. Os hábitos estranhos que os artistas adquirem, no momento em que compõem a sós, tendem a criar um estado psicológico especial, a aumentar a circulação do cérebro de forma a provocar ou manter atividade inconsciente. Desconhecemos as modificações que se produzem na circulação do cérebro. Mas diversas conclusões de ordem psicológica parecem advir dos fatos que acabamos de citar. Em primeiro lugar, deve-se notar que uma submersão pouco profunda e de curta duração, sob o limiar da consciência, é suficiente para transmitir novo vigor à corrente supraliminar do pensamento. As ideias que amadurecem, sem que nos ocupemos delas, durante alguns dias ou durante uma noite, não descem demasiadamente sob a consciência. Representam, por assim dizer, a primeira fase do processo que, se bem com frequência invisível, não é por isso contínuo, isto é, a manutenção da vida supraliminar se faz por meio de impulsos que vêm de baixo. Em segundo lugar, temos em alguns desses casos de abstração profunda e fértil um início de desdobramento da personalidade. John Stuart Mill, que compunha capítulos inteiros da sua lógica, enquanto empurravam-no nas filas de Leiden e Allstate, faz pensar em determinados casos mórbidos de distração histérica, com a diferença de que no caso dele o processo era de integração ao invés de dissolução, resumindo-se não por uma diminuição, mas por um aumento de poder de seu organismo. Vemos finalmente, em alguns casos dos quais nos ocupamos, que o homem de gênio chega espontaneamente a resultados semelhantes aos que o sujeito hipnotizado só chega através de artifícios apropriados. E isso porque o gênio coordena, com efeito, na sua existência, os estados de vigília e sono. Traz ao sono seus conhecimentos e intenções das horas de vigília e reintroduz no estado de vigília o benefício dessas assimilações profundas que se realizam durante o sono. A sugestão hipnótica mostra precisamente essa cooperação entre o estado de vigília, durante o qual a sugestão proporciona, por exemplo, o projeto de alguma modificação funcional, e o sono, durante o qual se produz a transformação cujo benefício se estende durante o estado subsequente de vigília. O estado hipnótico, que é um sono desenvolvido, realiza para o homem comum o que o sono realiza para o homem de gênio.
por imperfeitas e incompletas que sejam a estatística e as observações que acabamos de citar, parecem encaminhar-nos para uma direção mais racional do que nos indicam os fatos reunidos por esse grupo de antropólogos modernos que consideram o gênio como uma espécie de doença nervosa, como uma perturbação do equilíbrio mental semelhante à que se observa entre os loucos e criminosos. Não é correto que a raça humana tenda, de modo geral, à degeneração nervosa, nem que essa degeneração alcance o auge entre seus representantes mais eminentes. Sem dúvida, pode-se reconhecer, com alguma aparência de razão, que a proporção de perturbações nervosas tende a aumentar em relação a outras, mas esse aumento, longe de constituir o sintoma de uma degeneração nervosa, é antes devido a que as modificações nervosas e o desenvolvimento nervoso se realizam atualmente entre os povos civilizados com maior rapidez do que anteriormente. Assistimos, com efeito, a uma adaptação a meios cada vez mais amplos e essa adaptação deve inevitavelmente ser acompanhada, nos casos mais marcantes, de determinado estado de instabilidade nervosa. Até certo ponto essas modificações podem parecer lamentáveis, mas não se deve esquecer que o aumento e o agravamento das perturbações nervosas é apenas relativo, já que outras causas de doenças, como a fome e a sujeira, tendem a diminuir entre os povos civilizados. É provável que os selvagens e os povos primitivos sofram de instabilidade nervosa com igual frequência, mas não têm inteligência suficiente para se dar conta e preocupar-se com isso. Quanto à minha outra proposição, segundo a qual a evolução nervosa se cumpriria em nossa época com maior rapidez do que anteriormente, vejo a prova disso em todos os atos que exigem uma rápida e precisa adaptação do sistema nervoso. Os recordes atléticos de nossos dias são mais devidos aos nervos do que aos músculos. E o nível de adaptação moderna, para qualquer tipo de trabalhos intelectuais ou manuais, sobe tão rapidamente quanto o grau de perfeição da maquinaria destinada a substituir nossas forças físicas. Repito, o desenvolvimento acelerado de nossa capacidade nervosa não pode deixar de dar lugar a um determinado grau de instabilidade nervosa. Mas não podemos esquecer que essa instabilidade nada mais é que uma forma, que uma expressão particular da evolução e que todas as manias, todos os tiques, gostos fantásticos, sensibilidade exagerada e aberrante, que Lombroso notou em grande número de indivíduos célebres, nada mais são do que perturbações passageiras que acompanham o desenvolvimento do organismo humano até a sua plenitude, ou que precederam os derradeiros esforços destinados a apresentar ao mundo um organismo renovado. É esse o meu ponto de vista. Para torná-lo aceitável, deveria poder mostrar que se depreende logicamente de considerações mais distantes e meramente especulativas referentes à natureza e ao valor de toda a existência e toda a evolução humanas. Possuímos já diversas sínteses desse gênero, entre as quais a síntese materialista parece como a mais superficial. No nosso profundo desconhecimento das fontes e origens da vida não temos o direito de considerá-la, como os materialistas, um produto planetário destinado a fins igualmente planetários. O biólogo que afirmasse que a vida terrestre só serve para produzir nova vida terrestre assemelhar-se ao geólogo que, antes do surgimento da vida, tivesse afirmado que as forças geológicas constituíam a única fonte de atividade de nosso planeta. Desde que surgiu o primeiro germen de vida sobre a Terra, sua história foi não só a de uma adaptação progressiva a um meio conhecido, mas também a de uma descoberta progressiva de um meio desconhecido, ainda que sempre presente. O que chamamos de irritabilidade primitiva simples era, na realidade, uma vaga panestesia, uma faculdade virtual, mas ainda inconsciente de todos os atos aos quais tinha de responder. Com o desenvolvimento dessas faculdades de sensação e de reação revelaram-se gradualmente aos organismos vivos meios até então desconhecidos. Para dar um único exemplo, por acaso a energia elétrica não existiu sempre e não manifestou sempre a sua atividade,
mesmo antes que os organismos vivos descobrissem que possuíam aptidão de reagir a essas atividades. Por que não supor que existem ao redor de nós outros meios, outras energias das quais não suspeitamos e que a qualquer dia chegaremos a descobrir, mas que sem dúvida atuam sobre nós e sobre os outros seres vivos, provocando igualmente reações de nossa parte, das quais não nos damos conta porque não